Bom, então, começando a nossa aula, nós estávamos, né, tratando da Roma antiga e de alguns institutos, né, que são extremamente importantes para o nosso direito até os dias de hoje. Eu volto a lembrar vocês, né, que nós estamos, né, aqui tratando de uma civilização, né, que realmente tem algumas histórias diferentes sobre a sua origem. Existem, na realidade, misturas de povos que darão origem, né, ao povo romano. E dentre esses povos vocês têm os latinos e os sabinos, né? E a previsão da formação dessa civilização é 754 a.C. Percebam, né, outra vez que nós estamos aqui tratando de um território que vai se expandindo aos poucos a partir do que nós conhecemos hoje como a Itália, né? Na realidade, vocês tinham uma região que era chamada de Lácio, e né, daí que vem a língua latina, né, falada no Lácio, e aos poucos, né, vocês percebem que o território romano ele se expande até o que nós temos hoje como a Inglaterra, ao norte, e vai a Portugal e a Espanha, né, ao norte da África, mais embaixo, e se expande aqui pela Ásia Menor, né, ou esse chamado Oriente Próximo. Então, percebam que o Império Romano, né, ele se constituía de todos esses territórios que estavam ao redor do mar Mediterrâneo, né, e representavam propriamente, né, o mundo, né, que nós temos na época. Percebam que os romanos eles vão, né, dar origem a um nosso sistema, o sistema de direito escrito, chamado também romano-germânico, né, e também conhecido como o sistema de direito europeu continental, né, ou o que nós temos como expressão na língua inglesa de civil law, né? E vocês têm aqui uma informação nesse slide que é retirado também do livro digital de vocês e que reflete, né, mais ou menos a necessidade que nós temos de estudar essa história do direito, né? Porque, de uma certa maneira, na evolução, né, humana, algumas tradições elas se perdem, né? E nós vamos acabando esquecendo ou atropelando, né, alguns fatos que são importantes. E muitas das vezes, por desconhecermos, né, esta, vamos dizer assim, interligação entre todos esses fatos até, né, os dias de hoje, é que nós queremos, às vezes, moldar o direito e acabamos moldando esse direito de uma forma equivocada. E o Giordani, ele traz, então, né, a necessidade da gente estudar a história do direito e, é claro, estudar a história do direito romano para que, né, nós não tenhamos aqui, nos dias atuais, dúvidas ou deturpações daquilo que
foi estruturado, né, há alguns milênios e que, de uma certa forma, são reflexos de uma sociedade daquela época, e por isso vocês vão ter o estudo do direito romano associado também aos períodos históricos desta civilização. Vocês conseguem perceber, isso também transferido do livro digital de vocês, que os períodos históricos da Roma Antiga vão se dividir em 4 etapas, sendo a primeira a realeza, depois a república, o alto império ou principado e o baixo império ou dominato, né? Que vai até o tempo de Justiniano. Ele, vamos dizer assim, fecha, né, este período da civilização antiga romana para nós e deixa uma grande contribuição, que é justamente a reunião de todo o arcabouço normativo, de todo o arcabouço jurídico romano pelo Código Justiniano, o Código Iuris Civilis, como era chamado, e que ele determina, então, que se faça essa compilação, essa reunião de todas as normas de direito naquele momento. E isso vai ser um marco para nós, por quê? Porque isso vai permitir, né, que chegue até os nossos dias uma organização já, né, em forma sistematizada do direito. E a partir, então, né, do direito romano é que nós podemos organizar as nossas regras, né, de direito no estado atual em que nos encontramos. As 4 fases do período antigo romano, elas também vão transmitir aí para nós algumas, vamos dizer assim, situações que são de abertura ou de participação maior, né, das pessoas, e uma outra fase em que vocês encontrarão aí um controle mais forte do, vamos dizer assim, Estado romano, né? Então, percebam que a realeza, né, ela é a primeira fase, e vocês têm, né, a divisão aí bem clara das relações entre o chefe, né, deste governo e o Senado, que funcionam como órgão auxiliar. No período republicano, vocês têm uma abertura maior ainda, né? A inserção de uma série de pessoas que eram excluídas, né, do direito. Então, na realeza, vocês percebem a existência de categorias, né, sociais, porém, apenas uma dessas categorias tem direitos, e aos poucos esses direitos eles vão se expandindo, né? E a República Romana, então, ela significa um momento, vamos dizer assim, de apogeu da civilização. Por quê? Porque há uma expansão, né, desses direitos para outros que se encontravam excluídos. E logo em seguida vocês terão, então, um retorno a um controle do governante por meio do império. E primeiro, então, existe, né, uma ascensão dessa forma, né, de administrar a sociedade, e depois já um declínio deste império. Por isso que vocês têm a divisão entre o alto e o baixo império. E assim, vocês estudarão um pouco das regras, né, do direito romano, baseado ou subdividido de acordo com os períodos históricos
e os seus respectivos governos. Então, não há propriamente, né, aqui uma origem única no direito romano, e é uma ideia, não é, que nos, vamos dizer assim, baseia para nós começarmos a entender esse direito romano, né, e a necessidade que eles tiveram depois de fazer uma organização das regras, né, porque no início eram vários povos que se misturavam, e cada um desses povos era dotado ou apresentava um costume próprio. Daí que, né, vocês têm uma primeira fonte do direito romano de base costumeira. Se são muitos povos, né, se são vários povos de origens ou de etnias diferentes, é claro que é difícil estabelecer uma regra, né, que atenda a todos esses costumes diferentes. Porém, os romanos conseguem, então, criar uma harmonia, né, nessas regras iniciais, na sua formação, justamente respeitando os costumes dos diversos povos, né, que constituíam a sua base ou a sua formação. Então, o direito romano, ele tem na sua origem aí uma formação costumeira. E vocês percebem aqui que existem, né, entre os costumes, o livro digital de vocês traz essas informações, né? Os sabinos trouxeram os alicerces para a formação das instituições jurídicas no campo do direito privado, e os etruscos, cosmopolitas por natureza, o senso de administração, conhecimento da prática mercantilista e o gosto pela grandeza, agregando, portanto, o que poderia ser chamado naquela época de direito público. Então, percebam então que o direito romano ele tem como base o direito costumeiro. Como é que se organiza a sociedade romana? Então, as relações sociais, elas vão determinar a divisão, né, da sociedade em categorias de pessoas, em estamentos. E o livro digital de vocês trata das classes sociais em Roma. E vocês vão perceber que existe uma primeira categoria de pessoas, ou uma classe social, que é formada pelos chamados patrícios. E os patrícios, eles vão ser os detentores dos direitos e dos privilégios, né? E aqui vocês têm um elenco, né, desses direitos ou desses privilégios. Direito ao voto nos comícios, os exercícios de cargos públicos, né? Ocupar as terras conquistadas, contrair casamento, né? Dentre outros direitos, né? E também eles têm deveres, né? E dentre esses deveres, o dever de pagar impostos, né? Então, desde aquele momento, nós já vamos ouvir aí a menção aos impostos que vão ser necessários para a administração, né, de toda essa organização estatal. E devem prestar o serviço militar. Os romanos, eles são conhecidos pela sua história como um povo que era voltado para a guerra, né? Enquanto os gregos, eles estavam preocupados com o desenvolvimento das ideias, do raciocínio, né, com a inteligência, os romanos, eles se voltam para a conquista, eles estabelecem aí relações muito práticas e relações que demonstram nitidamente o exercício, né, de um poder. E, portanto, os romanos, eles vão se voltar
as guerras, as conquistas, as tomadas, né? E com isso expandir, né, aí o seu território e também os seus costumes, os seus hábitos. E os patrícios, eles eram também aqueles que iam ocupar os cargos de magistrados. E magistrados aqui significa aquele que faz parte, né, da administração pública, aquele que pode ocupar um cargo no Estado. Né? E vocês têm aqui que os patrícios, eles formam, né, também o Senado. E o Senado, ele traz desde aquela época algumas funções que hoje vocês encontram, por exemplo, na Constituição Federal de 88. Né? Vocês têm já a menção de que cabia ao Senado controlar as finanças, né? Administrar as províncias, negociar com os povos estrangeiros, ratificar as leis votadas pelas assembleias do povo e outras atribuições. Então, percebam que nós, se formos estudar, né, com calma o direito constitucional contemporâneo, nós vamos perceber que ao Senado cabe justamente a fixação de algumas alíquotas, por exemplo, né, alíquotas comuns do ICMS, nosso, né, no nosso caso. Então, ele, de uma certa forma, ele está também no controle dos tratados que envolvam, né, acordos econômicos. Então, ele tem uma função que se assemelha ao que os romanos estabeleceram naquela época. Administrar as províncias, né? O nosso Senado hoje, ele é composto por representantes dos estados. Né? Negociar com os povos estrangeiros, então, determinados tratados, o Senado ele tem interferência. Ratificar as leis votadas pelas assembleias do povo, que poderiam ser consideradas o que nós temos hoje como a Câmara dos Deputados. Né? Então, percebam que algumas atribuições que os romanos previram naquela época, elas são guardadas e são trazidas até os tempos atuais. E ao lado dos patrícios, vocês vão encontrar também algumas pessoas que acompanhavam esses patrícios, principalmente nas guerras, e eram chamados, portanto, de clientes. Né? Eles estavam ali acompanhando ao lado, era uma clientela que servia aos patrícios. E vocês têm ao lado dos clientes, ao lado dos patrícios, o restante, né, que era denominado de plebe. Né? Então, os plebeus, ou seja, aqueles que já não teriam os direitos, né? Aqueles que estariam numa condição de submissão. Né? E, conforme está descrito aí, eles compunham as cidades, né? Mas eles não podiam participar das relações de poder. Eles não poderiam participar da organização política, né, da sociedade romana. E percebam também que havia uma distinção, né, já naquele momento, entre a aplicação das regras para os patrícios e a aplicação de regras para os plebeus, né? Sendo que os plebeus sempre tinham, né, a aplicação mais severa das regras, conforme está descrito aqui no livro digital de vocês. Porém, os plebeus, eles, na medida que, né, foram conscientizando da sua força na sociedade romana, eles foram criando revoltas, né, as chamadas revoltas da plebe, e essas revoltas, elas
acabavam por conceder alguns direitos aos plebeus, né? Até em que eles conseguem realmente ser inseridos, não é? Em direitos iguais aos patrícios, né? E é claro que vocês terão essa aquisição de direitos, principalmente pela lei das 12 tábuas, né? E que mais que nós vimos também na última aula antes da prova? Nós temos aí o primeiro período, então, da realeza. E neste primeiro período da realeza, nós vamos encontrar aqui, né? Eu trouxe para vocês uma, vamos dizer assim, imagem, né? Para que vocês possam visualizar melhor a imagem daqui do Corpus Iuris Civilis, que foi determinado pelo imperador Justiniano, né? E percebam que aqui vocês têm uma edição que deve ser um pouco mais, né, nova, mas percebam que há aí a tendência, né, de organização. E vocês têm um formato aí nessa imagem de um livro, né? Então, essa codificação que nós trazemos para os dias de hoje, ela, vamos dizer assim, segue, né, a orientação do que foi determinado por Justiniano. E o vademecum, né, que vocês trazem com vocês, por exemplo, para as aulas, é também uma herança dessa organização ou dessa codificação que foi determinada pelo imperador Justiniano, né? E as fontes, né, do direito romano. Essas fontes do direito romano, elas são também importantes para a nossa compreensão do direito, porque nos permitem racionalizar, né, o que eles tinham, né, como propriamente o direito naquela época. E nós vamos, como nós falamos, né, vocês perceberão que os romanos, eles vão apresentar um direito cuja principal fonte, ela será costumeira, né? Nós vamos ter a formação dessa sociedade e por vários povos, e esses povos trazem costumes diferentes. Então, eles realmente encontraram na época, né, uma forma de reunir todos esses costumes e, portanto, vamos dizer assim, reunir todas as regras que também formavam aquele conjunto de povos que deu origem ao direito romano. Percebam que o direito costumeiro, né, ele se caracteriza por quê? Ele se caracteriza pela presença de um hábito, né, de uma repetição. Eu, quando menciono o termo costume, né, em direito, eu vou me lembrar sempre, né, deste hábito ou desta repetição. E
isto ocorre em função de quê? Isso ocorre justamente em função de uma tradição. O que significa a tradição para nós? Quando nós falamos em tradição, nós estamos nos referindo justamente a esses hábitos, essas repetições em ações, em atitudes que são trazidas dos nossos ancestrais. Então, nós temos hábitos, nós temos atitudes repetidas que foram ensinadas, foram repassadas principalmente ou pela oralidade, né? Os romanos, eles são os primeiros a escrever as regras, mas até então o direito costumeiro, né, ele era trazido, né, de toda uma cultura que estava alicerçada pela oralidade. Nós não podemos esquecer que os gregos, né, que antecederam a civilização grega que antecede a civilização romana antiga, ela estava sobretudo baseada num período de oralidade muito grande, né? Nós vamos ter aí a informação de que os gregos deixaram a escrita, a arte da escrita durante muito tempo. E esses povos ali que vão formar a civilização romana, eles então trazem, né, um direito ou regras que são transmitidas por uma tradição oral que vem, né, de pai para filho, e essas tradições elas são obedecidas e são obedecidas habitualmente. Daí a formação do direito romano ser costumeira. E percebam então que existe um outro fator muito importante para o direito costumeiro, que é justamente o tempo, né? Percebam que esses hábitos, eles não são hábitos, né, que foram adquiridos naquela época ou naquele momento, mas eles são hábitos que já foram trazidos, né, dos ancestrais. Então, viviam, né, entre aqueles povos já há bastante tempo. E vocês, então, terão uma das fontes do direito romano, o direito costumeiro. E, aos poucos, né, vocês vão perceber também que o direito romano, ele vamos dizer assim, formado por decisões, né? Eles criam ali um direito pretoriano, um direito formado pelos pretores, e esses pretores, então, eles vão dar a formação, né, a algumas decisões, e posteriormente, então, nós vamos ter a jurisprudência, né, que estava baseada justamente nessas decisões, mas não é exatamente como nós a conhecemos nos dias de hoje, né? Porque ela era composta de vários entendimentos, não apenas por um magistrado, mas também formada pelos jurisconsultos, ou seja, por aquelas pessoas que conheciam o direito, né? E por isso eram aquelas que podiam falar a respeito do direito, né? Eram pessoas que tinham já uma formação e um conhecimento, né? Ainda baseado vamos dizer assim, experiência, mas que, né, sabiam como estabelecer aquela ligação entre todas as regras, e, portanto, essas pessoas, elas poderiam dizer exatamente o que significava ou interpretavam, né, essas regras do direito romano. E, então, se forma o que nós vamos chamar de jurisprudência, até o momento em que, por exemplo, quando nós temos o Código de Justiniano, nós já vamos ter aí a inclusão também do que eles chamavam de novelas, não é?
vocês têm o pandectas, né, que forma também a jurisprudência, vocês têm a lex. Então, aos poucos, o direito romano ele vai acrescentando outras fontes, mas inicialmente ele é um direito de origem costumeira, né? E vamos ver também, né, que o direito romano ele traz para nós, né, fontes diferentes em épocas diferentes, né? E a primeira época, então, que nós vamos ter contato é a época, ou vamos dizer assim, a forma, né, de governar, que era denominada de realeza, né? E voltamos aí com o slide. Vocês terão, então, a primeira organização política, né, que se denominava realeza, e nessa organização política, vocês têm a composição de um governo que era formado pelo rei, mas, né, era também auxiliado por um senado, né? E, além do rei e do senado, vocês terão os comícios, né? Bom, os reis, eles eram dotados do chamado imperium, né? E que transmite, né, se nós pudéssemos associar aí o que é um poder de império. É um poder de domínio, né? Um imperium ou dominium, ou seja, o rei é aquele que controla, certo? E ao lado do rei, vocês têm, então, um senado e vocês têm os comícios. O rei, ele tinha o comando do exército, né? E comandava também a religião e o judiciário, né? Percebam aqui que esta composição, né, de um governo, ela estava estruturada sobre uma forma de hereditariedade e de vitaliciedade. Então, o cargo, né, de rei, vamos dizer assim, ele se estendia até a sua morte, né? Porém, os romanos já pensavam em um equilíbrio naquela época, né? Então, havia aí um outro órgão ao lado do rei que era, vamos dizer assim, de controle, né, desse poder todo de império, que se chamava de Senado, e vocês têm, em modo geral, aquilo que era denominado de povo, né, e que compunha os chamados comícios. Então, havia também uma preocupação, apesar de, né, nós termos, vamos dizer assim, um controle, né, pela pessoa do rei, havia uma preocupação também, né, de que as regras jurídicas elas fossem legitimadas pelo povo, né? E o Senado ele fazia justamente, vamos dizer assim, esse intercâmbio ou essa ligação entre, né, as vontades do rei e a própria recepção, né, das regras que ele criava pelo povo, porque o povo é que conferia legitimidade a essas regras, né, estabelecidas pelo rei. E, é claro, com o aval, né, do Senado. Então, percebam aqui, né, que a organização política da realeza, ela é feita, ela se assenta, né,
nos reis, no Senado e no povo. Percebam que o papel do Senado, né, era um papel consultivo. Né? Nós temos o Senado formado por patrícios, então percebam que é como se eu estivesse ali uma espécie de aristocracia, né? Um governo de um grupo que compõe uma elite. Eu tenho um rei e eu tenho um senado, mas o senado ele é formado, né, pela classe nobre, né, que eram os patrícios. Eram aqueles cidadãos que tinham direitos, que tinham privilégios. Né? E esse Senado funcionava, então, como um órgão consultivo, né, do rei. E tinha aqui um poder, né, de autorizar as leis, né, que eram propostas pelo rei, mas elas precisavam ser reconhecidas pelo povo. Elas eram votadas nos comícios, né? Elas tinham ali que receber a legitimação pelo voto do povo, né? E o Senado tinha aqui a atribuição que nós já vimos de controle das finanças, administração das províncias, negociação com os povos estrangeiros, ratificação das leis votadas pelo povo nas assembleias ou comícios. Então, vocês têm aqui a formação do direito, né, na época da realeza, entre os costumes, né, inicialmente, nós falamos, e depois vocês veem aí a chegada das leis, né, a Lex Romana. E percebam aqui que a menção que está no livro digital de vocês é que os costumes eles eram respeitados, por quê? Porque eles representavam um consenso, não é? O consenso, ele envolve sempre a vontade da maioria. Né? Quando eu falo em consenso, eu estou dizendo que a maior parte das pessoas aceitam determinada, né, regra. E, por isso, eles eram respeitados. Não poderia ser, vamos dizer assim, imposto um costume, né? Mas o costume ele era a reunião daquelas vontades. E os costumes eram transmitidos, que nós já falamos, de geração a geração. Isso aqui se chama de tradição, pelo hábito da prática reiterada. Reiterada significa repetida, né? Então, é preciso repetir, né, um hábito. E essa repetição é que fortalece o costume, que é reconhecido, então, como uma regra de direito, né? Um uso constante. As leis, elas são, já naquele momento, algumas imposições de caráter obrigatório, né? Então, percebam que há aqui uma forma de elaboração, né, das leis. Elas eram propostas pelos reis, votadas pelo povo, e elas eram confirmadas ou ratificadas pelo Senado. Né? Então, há aqui já uma certa, vamos dizer assim, organização de como se criariam as leis, né? E essas organizações, essas regras, elas vão rolando no tempo até chegarem à nossa época. Né? E percebam, então, aqui a menção de que, à época, as leis eram particulares e movidas pelas circunstâncias, mas já contávamos com as magistraturas. O que significa dizer aí? Né? Que as leis, muitas vezes, elas eram criadas para atender necessidades, né, de determinados grupos. Né? Elas eram particulares ou elas envolviam assuntos específicos, vamos dizer assim. E esses assuntos, eles eram criados pelos interesses que existiam em determinadas circunstâncias. Né? E havia a magistratura. Magistrado é aquele que ocupa, não é, um cargo público.
né? Então, de alguma forma, vocês também percebem que havia aí aqueles que seriam os aplicadores dessas leis, né? E percebam que eles também tinham aí um prazo para o exercício da magistratura. O prazo era de 1 ano e os cargos eram eletivos, né? E podiam ser exercidos de forma colegiada. Então, de uma certa forma, os romanos, eles também trazem, né, essa função na sociedade, na sua organização social. Existem magistraturas, como os gregos, né, também tinham, e existem aí possibilidades desses representantes ou desses magistrados serem escolhidos, né? Existem eleições. Vocês estão me acompanhando, gente? Ou vocês estão dormindo aí do outro lado? Hã? Eu estou acompanhando. Ah, muito bom, muito bom. Porque às vezes pode ser que vocês liguem o computador e vão dar uma volta na casa, né? Tomar um banho, não é verdade? Vão bater um papo, todo mundo de e olho, aí, vamos aprender. Estamos de vez aqui. em quando, vocês voltam, né? Eu Então, estou aqui, professor. Quem é? O Glauber? Muito bem, Glauber. Então tá bom. Sou eu. É que minha internet estava Estamos travando. aqui. Ah, entendi. Eu Só até observando. eu recebi um e-mail de um aluno que é o Neguinho da área VIP. Eu quero saber quem é este aluno que se chama Neguinho da área VIP. Eu tenho agora a Lady Death, o Neguinho da área VIP e tenho o Estamos Observando. São três alunos que me apresentaram assim uns nomes bem diferentes, né? E alguém levou os nossos slides. Eu gosto disso, porque isso transmite uma participação. O aluno está tão participativo que ele leva o slide junto com ele, não é verdade? E aí a gente tem que colocar outra vez o slide na tela. Mas não tem problema. Percebam, então, que as magistraturas, elas eram organizadas, né? Na época da realeza, elas estavam organizadas da forma que vocês vão encontrar um desenho no livro digital de vocês, né? Com várias esferas que se entrecruzam. Né? E vocês têm, então, a magistratura dos cônsules, vocês têm a magistratura dos ditadores, vocês têm a magistratura dos censores, vocês encontrarão a magistratura dos questores, vocês têm a magistratura dos edis e vocês têm a magistratura dos pretores, né? Então, percebam que os romanos, eles se preocupavam, né, justamente com organizar, né, o próprio Estado. Então, olhem aqui, né? Percebam, então, que eles criam vários órgãos e cargos, né, correspondentes a esses órgãos. Os censores, os questores, os edis e os pretores. E, né, vamos ver o que eles significavam. Né? Vocês têm aí, então, a menção aos cônsules, né? E os cônsules, eles eram eleitos e eram responsáveis pela presidência do Senado e pela proposição das leis, né? Então, eles, vamos dizer assim, compunham o órgão colegiado, né? O rei, ele é um
membro de um órgão que apresenta somente, né, um representante, e ao lado o Senado, que é formado um órgão por vários membros, vários representantes, né? Então, os cônsules fazem aí parte do Senado, era uma presidência do Senado. Os pretores eram responsáveis pela justiça, né? E os censores realizavam o censo da população, né? A contagem da população. Isso significa, já naquele momento, uma forma de organizar a população. Vocês têm informações na história de que o censo, ele era até muitas vezes um motivo de reunião das pessoas, porque elas tinham que se dirigir até os censores para, né, dar as suas informações. Então, eram momentos em que as pessoas se encontravam, né? E o censo, né, essa organização, essa divisão, ele era baseado na renda, né? Os Eds eram responsáveis pela conservação, policiamento e abastecimento da cidade. Os questores cuidavam do tesouro público, das finanças da cidade. Então, digamos que eles fossem até os nossos, hoje, secretários de finanças. E vocês tinham os ditadores. Né? Os ditadores, eles normalmente surgiam quando havia uma desorganização social. Né? Daí que vocês têm esse regime autoritário. Né? O ditador, ele é utilizado para organizar a sociedade. Né? E eram escolhidos pelo Senado, né? E responsáveis por governar em caso de grave crise. Certo? Aqui vocês têm uma ideia das leis, e foi aqui que nós paramos na última aula, né? Vocês vão ter alguns exemplos, né, de leis. A lei das 12 tábuas, né? Vocês vão encontrar, então, na lei das 12 tábuas, a igualdade entre os patrícios e plebeus, né? Vocês têm também a lei Canuleia, que estabelece a permissão de casamento entre patrícios e plebeus. A lei Ougúnia, né, permite com que os plebeus possam ocupar, né, ingressar aqui na magistratura, ocupar cargos na magistratura. E a lei que eu gosto mais, pelo próprio nome dela, que eu acho um nome extremamente diferente, a Poetélia Papira. Né? E a Poetélia Papira, ela acabou com a prisão, né, ou a escravidão por dívidas. Né? Então, ela foi extremamente importante naquela época, né, porque você poderia se tornar escravo simplesmente por ter uma grande dívida. Imaginem se essas regras elas estivessem em vigor nos dias de hoje. Quantas pessoas não já tinham se tornado escravos, né? Porque todo mundo tem grandes dívidas. Agora, então, depois do Covid-19, então todos nós nos tornaríamos escravos por dívidas, né? Pelas nossas dívidas. Então, naquela época já houve uma preocupação, né? E a extinção, então, da escravidão por dívidas por meio desta lei Poetélia Papira, né? Ou Petélia Papira, que o poé, ele tem som de E, né? É Petélia Papira, né? E o que mais que nós temos aqui? Eu acho que é isso, né? Surgem também, né, alguns progressos, como os tribunos da plebe, ou seja, eles passam aqui a
partir da lei Ogúnia, né, a ocupar cargos na magistratura, né? E vocês têm aqui uma intercessão, né, da plebe até para se opor a algumas decisões do Senado, né? Então percebam que neste momento, né, que nós finalizamos a realeza e já ingressamos na república, nós vamos ter uma série de aquisições de direitos, ou de inclusão, né, daquela outra categoria de pessoas, que eram os plebeus, aí num patamar melhor, porque eles foram incluídos em direitos. E percebam que todos esses direitos, eles não foram, vamos dizer assim, adquiridos ao bel prazer do patriciado, né? Esses direitos, eles foram conquistados pela plebe, porque eram comuns as chamadas revoltas da plebe, né? Então, de vez em quando, havia uma revolução, vamos dizer assim, né? Um conflito, uma espécie de guerra civil, vamos dizer assim. E para finalizar, ou para trazer a paz, eles, então, tinham conquistas, né, por meio de leis que eram elaboradas, né? E aqui vocês têm, então, um exemplo dessas leis. A lei das 12 tábuas, né? A lei Canuléia, a lei Ogúnia e a lei Protélia Papira. Tá bem? A República, ela traz uma organização política, né? Com algumas diferenças, né? E aqui a menção, isso está também no livro digital de vocês, eu trouxe de lá, né? Vocês têm aí um órgão, né, colegiado no comando. Então, os cônsules, nós vimos que eles eram os dirigentes do Senado, né, e eles, então, passam a ser as figuras mais importantes no comando da organização política romana, né? E eram eleitos anualmente, herdeiros de poderes militares e judiciários, né? Então, apesar de se formarem por patrícios, você já vem, de uma certa forma, uma organização política que era mais aberta, né? Porque vocês terão aí um órgão colegiado na direção, né, do Estado romano, né? Havia aí vamos dizer assim, destinação, né, da religião para uma outra, né, esfera do Estado, e vocês tinham pessoas, né, especialmente encarregadas dos assuntos religiosos, né? E havia aí a figura ainda do Senado, né, que servia como órgão consultivo para os cônsules. Percebam que o livro digital, ele traz a menção, né, da fusão entre patrícios e plebeus, ou seja, os plebeus conquistam os direitos, né, e se igualam em direitos aos patrícios, e havia, então, ainda, né, a formação desses comícios por cúrias ou centúrias, e vocês vão encontrar aqui, vamos dizer assim, um consenso, que eram chamados de concilia plebis, né, que atuava em assembleias destinadas aos plebeus. A menção de que nesta fase, na República, o povo passa a exercer os poderes legislativo, judiciário e eleitoral. E, portanto, eles passam a ter também um controle melhor sobre
né, a formação das leis. Elas passaram a ser votadas pelo povo, né? Os julgamentos dos delitos também estavam, né, com a participação da plebe, e vocês têm aqui um poder eleitoral que também passa a ser controlado pelo povo, né? E vocês têm aí a menção dos demais magistrados que compunham, né, naquela época, os demais cargos. Vocês vão ter aí a pessoa dos censores, os edis, os pretores, os ditadores, né? Certo? Eu acho que sim. Ok. Bom, as magistraturas na República, né? Então, vocês têm, no período da República, aí a organização, né, da magistratura em torno dos pretores, né, os delegados que eram responsáveis por dizer o direito, prefecti iuridicundu, e a plebe, né, que era, aqui como menciona o livro digital, mais organizada politicamente. E ela passa a ter acesso às magistraturas através da eleição, né? De uma certa forma, vocês também têm aqui vamos dizer assim, organização do candidato, né? Vocês vão ter aqui os chamados cursus honorum, né? E há uma formação hierárquica, né, na sucessão eleitoral, até que se alcance o cargo mais alto de comandante de toda a organização política, que era justamente o consulado, né? As fontes do direito na República, na fase da República em Roma. Vocês têm, então, aqui os costumes, a lei, e vocês têm a inserção do plebiscito, né? E a interpretatio prudentium, e o edito ou o edito dos magistrados, né? Os costumes e as leis nós já conhecemos, e os plebiscitos, o que significavam? Eles eram propostos pelos tribunos e eram decisões tomadas pela plebe sobre determinados assuntos que tinham força de leis entre eles, e depois passavam à categoria de leis propriamente ditas. Então percebam que os plebiscitos, eles ainda guardam, até hoje, essa característica. O que significa um plebiscito hoje em dia, né? Então, antes, né, de ser, vamos dizer assim, promulgada uma lei, de ser obrigatória a lei, é feita uma consulta, né? E é uma consulta popular, né? Se ela deve ser realmente aplicada ou se ela deve ser discutida, né? E a partir desta consulta é que o órgão encarregado de, vamos dizer assim, construção desta lei, é que ele toma alguma iniciativa, certo? Então, percebam que os romanos, eles instituem, né, um plebiscito, né? E havia a interpretatio prudentium, né, que vai se referir à jurisprudência, né? E surge depois da consolidação dos costumes. Por que isso? Porque percebam que, né,
jurisprudência, ou essa interpretatio prudentium, ela estava justamente atrelada, né, a um conhecimento exato do que as tradições daqueles povos significavam, né? Então, se eu havia, né, se eu tinha uma regra, desculpa, se eu tinha uma regra, para que eu empregasse corretamente essa regra, eu precisava fazer uma interpretação, né? E essa interpretação, ela estava ao encargo daquelas pessoas que conheciam, né, bem as tradições, né? Para que eu possa saber exatamente como é que se emprega uma regra, para como é que se emprega uma lei, eu preciso ter um conhecimento de todos esses costumes, de toda a história do povo, eu preciso ter, né, um conhecimento de fatos semelhantes aos anteriores. Então, a jurisprudência, ela vem justamente nesse sentido. É o direito que é empregado com uma, vamos dizer assim, experiência. A prudência, ela transmite a ideia de alguém que tem uma experiência, né, a respeito de todo aquele, vamos dizer assim, aparato jurídico, né? E, por fim, vocês têm a terceira etapa aí, ou um terceiro, vamos dizer assim, período, que é o Império, e que se divide, na realidade, em dois, né? Vocês têm primeiro o Alto Império, e depois vocês têm o Baixo Império. Então, percebam que agora nós estamos denominando o governo de império, né? Então, essa forma de governar, ela determina que outra vez o poder esteja centralizado na mão de uma única pessoa, né? Na realeza nós vamos ter o rei, né? Então uma única pessoa governa, mas ela está assessorada por um órgão colegiado, pelo Senado. E nós temos a participação aí do povo. Na República, nós vamos ter um governo, né, de cônsules, ou seja, vocês têm mais de uma pessoa, e esses cônsules, eles eram, né, assistidos pelos senadores, pelo Senado, né, e então tem um governo que está mais, né, vamos dizer assim, não, fragmentado não, está envolve um consenso maior. E vocês outra vez agora vão voltar a um governo que está centralizado. Isso. Na República, o governo ele é mais descentralizado, ele passa, né, para os órgãos colegiados, e no Império ele volta a ser um governo centralizado nas mãos de uma única pessoa. É o imperador, né? E percebam justamente, né, que há o nome do império aí. Então, é algo que é imposto, né? Existe um controle extremo nessa organização política. E vocês têm aqui no Alto Império a presença dos principados, né? Os imperadores que se sucederam no poder acumulam as atribuições das magistraturas superiores e têm um problema, né, que é preciso se resolver, que é justamente a extensão territorial, né? Durante o Império Romano, vocês vão ter aí uma grande expansão do território. E como é que eles vão controlar, né, todas as fronteiras deste território? E aí vocês têm as fontes do Alto Império Romano. Essas fontes, nós já vimos anteriormente, elas representavam os costumes, as leis, vocês têm a jurisprudência que nasce
E vocês agora vão ter os senatus consultus, as constituições imperiais e os responsa prudentium, né? Então, o que eram senatus consultus? Ainda tínhamos o plebiscito, não esqueçamos disso. O que são os senatus consultus? Eles representavam medidas legislativas criadas pelo Senado, né? Então, percebam que, né, os senatos consultos, eles vão substituir os comícios da plebe, né? Propriamente, né, um esquecimento, um apartamento, né, dos órgãos. E o Senado é que passa, né, a ter essa função legislativa, e eram resultantes dessas medidas legislativas, nós tínhamos os senatos consultos, as decisões do Senado. E as constituições imperiais, né? As constituições imperiais, elas não eram o que nós conhecemos hoje como Constituição, né? Então, percebam que existe menção, né, tanto no direito grego quanto no direito romano, vocês vão ver o termo Constituição, lá está escrito, né, em várias obras deles, mas cuidado, porque eles não representam propriamente o que nós temos como Constituição nos dias atuais, né? As constituições, então, imperiais, eram medidas legislativas que eram provenientes do imperador. E nós temos aqui os editos ou éditos, vocês podem chamar de duas formas, né? Os mandatos, os decretos e outros institutos. Então, senatus consultus eram as regras que vinham do Senado, e as constituições imperiais eram as regras que vinham do imperador, tá? Além disso, vocês têm a responsa prudentium. Cuidado também com pronúncia, porque o T na frente de um ditongo, ele se transforma em som de C. Então, a responsa prudentium eram os pareceres, né, vinculantes, né? Então, outra vez, vocês têm aqui vamos dizer assim, a norma ou uma fonte do direito que se assemelha ao que nós temos como jurisprudência, né? As responsa prudentium, elas eram proferidas pelos jurisconsultos, né? E quem eram esses jurisconsultos? Eram pessoas que tinham o conhecimento jurídico, né? Elas detinham um conhecimento jurídico. E aqui eles dão um exemplo de Papiano como sendo o maior jurisconsulto romano, né? E, então, vocês têm aqui a menção de que, né, após o imperador Diocleciano, né, com a morte dele, nós vamos entrar no Baixo Império, né? Há uma cisão, há uma divisão do Império Romano entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente tem a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente passa a ter a capital em Constantinopla, né? E isso significa o quê? Que o império, ele se fragmenta um pouco, ele se enfraquece, ou ele entra em declínio, né? E isso vai permitir, né, que haja uma invasão de povos estrangeiros, né, no território anterior do império. E essas invasões, elas acabam, né, causando uma série de alterações no próprio direito romano, né? E percebam que há aqui a menção que
Constantinopla ela é invadida pelos turcos, né? Que eram considerados povos bárbaros. Eles vêm do Oriente e tomam Constantinopla por alguns períodos. E nós vamos ter, então, o início do declínio do Império Romano, ou o chamado Baixo Império, né? O Baixo Império, vocês percebem que o imperador, ele tem poder absoluto, e aqui já há a presença de um conselho, né? Os magistrados, eles permanecem, mas eles têm tanto a retirada de alguns poderes, quanto a mudança, né, em suas atribuições. Então, o Senado ele passa a ser um conselho municipal. E vocês percebem também que há aqui um desaparecimento das demais fontes do direito. Ainda permanece como fonte, né, as constituições imperiais ou as leges. Tá? E o Baixo Império ele vai ter a importância maior para o direito, né, em função do Código de Justiniano. Daí que vocês vão ter, com relação a, vamos dizer assim, ao direito, vocês terão uma fase que vem antes do Justiniano, a fase em que há a compilação, né, e a formação do Código Iuris Civilis, e depois de Justiniano. E assim, eu acho que nós acabamos. E nós acabamos, eu acredito que a gente possa fazer a nossa pausa. Vocês ainda estão vivos aí do outro lado? Forte. Estão? Positivo, forte. professor. Positivo. Tudo bem. Então, Estamos aqui. Estamos aqui. Senhor. Como a gente vai ter agora uma outra, né, fase, é bem interessante, porque nós vamos tratar do processo, né? É muito interessante porque nós vamos ver que os romanos eles vão trazer as nossas primeiras regras de processo, né? Com a formação, a criação das fórmulas de direito. E vamos ver se alguém tomou aí o controle, eu não sei porquê, né? Existem pessoas que gostam de tomar o controle. Nós precisamos estabelecer um ato de imperium e dizer para a pessoa parar de tomar o controle da nossa aula, né? Então, permitam com que eu ponha um slide na tela, porque vocês estão controlando a minha tela. Não, professor, a gente seja tem um enganado, império. professor. Não é? Então, eu vou ter que estabelecer funções ditatoriais, vou chamar um ditador, não é? Para criar uma organização por um período, porque nós vamos precisar apresentar os slides aí. Então, eu trouxe para vocês uns slides que se referem ao direito que se volta ao processo, né? Então, os romanos eles vão trazer as primeiras regras de direito processual. E isso vamos dizer assim, uma base, são os embriões do que nós temos como direito processual até os dias de hoje, né? Eu preparei uns slides maravilhosos, vocês vão, né, se deleitar. Eu fiz aqui algumas estruturas que estão maravilhosas, então nós poderemos fazer, né,
Aí a demonstração, eu não sei por quê, deve ser alguma mandinga que jogaram no slide, porque ele não quer abrir. E aí nós vamos fazer um esforço, porque ele tem que abrir. Né? Eu não sei que história é essa, que o slide não abre. Não entendi por quê. O que será que está vendo? São energias muito fortes, muito pesadas. Nós temos que combater. Porque o slide não abre de forma alguma. Estranho isso, não? Bem, nós podemos então encerrar. Eu ainda vou fazer no final da aula a correção da prova de vocês, tá bom? Então, vamos fazer a pausa. Eu vou ver o que está vendo com esses slides e a gente volta também daqui a 20 minutos, são 8h30. A gente volta, então, 10 para as 9, tá bom? Ok. Então, até mais. Eu vou interromper a gravação.